Olá, querido irmão, bem-vindo a este culto de segundo domingo após Pentecostes. É um prazer ter você conosco para celebrarmos juntos o nosso culto em honra, louvor e adoração ao nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que aí da sua casa ou onde quer que você esteja, você possa se unir a nós neste momento de culto para juntos, como família da fé, louvarmos ao nosso Deus. Convido você para que nós possamos invocar o nome de nosso Senhor. Iniciamos este nosso culto de louvor e adoração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos cantar o primeiro hino do nosso culto, Pai de Amor. Amados irmãos, todos nós somos pecadores e o nosso pecado entristece a Deus e causa a nossa condenação ao inferno. Mas o nosso Senhor, Ele nos promete que se crermos em Jesus Cristo e se de coração sincero nos arrependermos e pedirmos o perdão, nós vamos ser verdadeiramente perdoados e teremos a salvação garantida. É por isso que eu convido você para que neste momento se junte a mim para pedirmos a Deus que Ele nos perdoe. Amado Pai Celestial, sabemos que muitas vezes nós te desobedecemos e te entristecemos com os nossos pensamentos, com nossas palavras, com nossas omissões e com muitas coisas que fazemos contra a tua vontade. Mas cremos que teu Filho Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Por isso pedimos em nome de nosso Salvador Jesus Cristo, perdoe os nossos pecados e nos ajude a fazer o que a tua santa vontade nos ensina. Amém. Meus queridos e amados, Deus realmente nos ouve e nos responde na sua Santa Escritura. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas os pecados e as transgressões do teu povo? Tu não continuas irado para sempre, mas tens prazer em nos mostrar sempre o teu amor. A ti, cristão, que neste momento então confessou os teus pecados, em nome de Jesus Cristo, eu, como ministro de Deus, chamado e ordenado, eu tomo parte do ofício das chaves e te perdoo todos os teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A leitura do nosso salmo para o culto de hoje é o salmo de número 100, onde nós lemos assim. Cantem hinos a Deus o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos dele, somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças, entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim.
Até aqui a leitura do Salmo, palavras do nosso Senhor para o nosso culto de hoje. E nós cantamos agora o próximo hino, Dá-nos a Tua Palavra. Final de semana está em Êxodo 19, 1 a 8, onde diz: Os israelitas partiram de Refidim e no dia 1º do 3º mês, depois de terem saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Eles armaram acampamento ao pé do monte Sinai. E Moisés subiu o monte para se encontrar com Deus. E do monte o Senhor Deus o chamou e lhe disse: Diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte: Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios e como trouxe vocês para perto de mim, como se fosse sobre as asas de uma águia. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo escolhido por mim. Vocês são um povo separado somente para mim, e me servirão como sacerdotes. É isso o que você dirá aos israelitas. Então Moisés foi, chamou os líderes do povo e contou tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Então todos responderam ao mesmo tempo: Nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou essa resposta ao Senhor. Até aqui a leitura. A nossa próxima leitura está registrada em Romanos, capítulo 5, versículos 6 a 15, onde lemos: De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres, por meio dele, do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho.
E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegrarmos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigo de Deus. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas, desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior, e ela dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Até aqui a leitura. Nós vamos cantar agora o próximo hino, Ó Queremos Sempre Ouvir. A leitura do Santo Evangelho para o culto de hoje nós encontramos no livro do evangelista Mateus, no capítulo 9, versículo 35, e a leitura então se estende até o capítulo 10, no versículo 8. Mateus 9, 35 até 10, versículo 8, onde a palavra de Deus então nos diz assim. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todos os tipos de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: A colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Tiago e o seu irmão João, filhos de Zebedeu. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos.
Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Jesus enviou esses 12 homens dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isto: o reino do céu está perto. Curem os leprosos e os outros doentes. Ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto deem sem cobrar. Até aqui a leitura do Santo Evangelho, palavras do nosso Senhor. Amém. Nós vamos neste momento também confessarmos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, da Santa Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou os mortos, Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde ele vinha julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparo para a mensagem, nós cantamos o próximo hino, Quem Procurar a Salvação. Queridos irmãos em Cristo, quando nós estamos fazendo a gravação desse culto, nós chegamos a uma quantidade de 7 milhões de pessoas contaminadas pelo coronavírus no mundo. No Brasil, nós chegamos à contagem de mais de 42 mil mortes.
Aqui no estado do Mato Grosso, onde nós vivemos, nós temos 4.250 casos. A nossa cidade, Sorriso, chegou a quase 200 casos e nós tivemos aqui a primeira morte pelo coronavírus. Por isso estamos usando máscaras, por isso não estamos nos reunindo na igreja, por isso estamos usando o álcool 70% nas mãos, por isso estamos vivendo em isolamento. E isso que é um vírus, que gera uma doença que sim, é muito contagiosa, mas que é uma doença entre tantas doenças que nós enfrentamos e que nos oferecem perigo. Em uma rápida pesquisa, logo eu encontrei muitas doenças contagiosas que nós corremos o risco de contrair. Por exemplo, hepatite A. Sabia que entre 1999 e 2011 foram registrados quase 140 mil casos atendidos pelo SUS no Brasil? Além disso, temos a hepatite B, que mata 600 mil pessoas todos os anos. Além disso, nós temos também mais de 215 mil pessoas que morrem de AIDS no Brasil. O número de mortes de malária no mundo chega a 2 milhões por ano. Em 2010, 219 milhões de casos documentados de malária nós tivemos. No mesmo ano, a doença matou entre 660 mil pessoas e 1.200.000 pessoas, entre elas muitas crianças africanas. Se a gente for fazer as contas, por exemplo, a malária é responsável por 3 vezes mais mortes do que a AIDS. Além disso, nós temos influenza, gripe, meningite, e algumas dessas doenças podem levar à morte. Quando uma doença se espalha, nós chamamos isso de epidemia. Agora, quando uma doença se espalha pelo mundo todo, nós aprendemos isso recentemente, isso se chama pandemia. Algumas pandemias já mudaram o curso da história. Por exemplo, a peste negra na Idade Média matou 1/3 da população da Europa. Em 1918, um específico tipo do vírus H1N1 matou pelo mundo 25 milhões de pessoas em 25 semanas. Esse vírus matou mais gente do que a Primeira Guerra Mundial. E especialistas sempre nos alertaram que uma nova epidemia poderia se espalhar a qualquer momento, assim como está acontecendo com o coronavírus. Podem vir outras doenças ainda. No caso da peste negra, aquela gripe de 1918, ou do coronavírus, nós não sabemos exatamente quando esse vírus começou a se espalhar. Mas algumas vezes é possível rastrear o vírus e identificar um indivíduo em particular, o primeiro caso em que a doença apareceu. E esse indivíduo costuma ser a peça-chave para a gente encontrar a cura da doença. Esse indivíduo às vezes é conhecido pelo nome, outras vezes é alguém hipotético e é chamado pelo nome de paciente zero. Quando nós vamos vacinar as nossas filhas, elas choram e a gente diz que, apesar de doer, é para o bem delas. É assim também comigo. Eu fui vacinado muitas vezes a contragosto, é bom que se diga, só por precaução. E é importante registrar cada uma das vacinas que a gente toma em um cartão de vacinação, que é exigido, por exemplo, quando uma pessoa viaja para um outro país, como um registro, como uma garantia de que essa pessoa não vai se tornar paciente zero de uma nova epidemia. Por isso não é apenas uma boa ideia que nós nos vacinemos e vacinemos os nossos filhos, mas é algo que às vezes a lei exige. Pois bem, quando uma doença nova é descoberta, quando ela vira uma epidemia, quando ela vira uma pandemia, a primeira pergunta que a gente se faz é como prevenir. E depois a gente começa a buscar
cura, buscar criar uma vacina. Depois da vacina criada, ainda é preciso passar um tempo de testes e um tempo de vacinação, até que todos estejam vacinados. Só que eu estou dizendo isso porque existe uma pandemia que, ao contrário do coronavírus, em que nós temos atualização quase em tempo real, e que é uma pandemia que é assunto de todo o noticiário, existe uma pandemia que está se espalhando por aí e que não é monitorada por nenhum órgão de controle. Não tem monitoramento, por isso ela é um perigo. E essa doença se espalha muito rápido, mais rápido do que o coronavírus. E ela pode causar muito mais dano do que o coronavírus, a influenza, a malária, a AIDS, ou todas as combinações dessas doenças já citadas. É uma doença terrível, é uma situação desesperadora, e não adianta usar máscara, não adianta usar álcool 70%, não adianta isolamento, não adianta ficar em casa, porque a gente vai ser contagiado também. E ela começou apenas com um homem, o paciente zero, e agora se espalhou pelo mundo inteiro, em cada homem, mulher, criança ou idoso do planeta. É uma doença sempre mortal, sempre incurável. Não existe tratamento, ela é sempre fatal. Todo aquele que contrai essa doença morre certamente. E você é do grupo de risco. E eu também. Essa é a causa original de todas as mortes na história da humanidade. A doença que eu estou descrevendo é chamada de pecado. E ela não é uma doença física causada por uma bactéria ou por um vírus ou por um micro-organismo, mas é uma corrupção mortal e profunda que afasta a criatura humana do seu Criador. O texto de Romanos, no capítulo 5, descreve o pecado como uma doença fatal e contagiosa, altamente contagiosa, que se espalhou pelo mundo como uma pandemia horrível, mas que entrou no mundo por um só homem. Nós conhecemos a identidade do paciente zero dessa pandemia do pecado. O paciente zero, ou pecador zero, foi Adão. A doença dele não começou pela ação de uma bactéria, de um vírus, ou foi fruto de um ato evolutivo, mas começou quando ele se afastou de Deus e abriu mão de um relacionamento de temor a Deus, de amor a Deus, de confiança no seu Criador, por quem ele, eu e você fomos projetados e feitos. E qual é o resultado? Nós conhecemos o resultado. O resultado dessa doença do pecado é a morte. E a taxa de mortalidade é de 100%. O pecado passou de Adão para os seus filhos e a morte surgiu como um sintoma do pecado. A morte se espalhou pelo mundo e alcançou cada ser humano, porque, como diz o apóstolo Paulo, todos pecaram, começando por um ser humano. Esse ciclo de pecado e morte se alastrou pelo mundo inteiro, em todos nós, sem distinção nenhuma, sem exceção, com consequências fatais. Todos que são contagiados por essa doença certamente morrem. E eu fui contagiado, vou morrer. Tu também foi contagiado, também vai morrer. O ciclo que começou com Adão foi um ciclo de pecado e morte. Pecado e morte. Pecado e morte, de geração em geração, de pai para filho, de mãe para filha. Pecado e morte. Através de toda a história da humanidade, da nossa espécie infectada, até que uma vez, um homem, um caso único, nunca antes registrado, sem precedentes, quebrou o ciclo do contágio e da infecção dessa doença e acabou com a corrente do pecado e morte. Ele não contraiu a doença do pecado. Curioso é que ele mesmo assim morreu
E como resultado da sua justiça solitária e da sua única morte sem pecado, ele se tornou caso de estudo de especialistas que buscavam, desde que a doença do pecado apareceu, uma cura para essa doença terrível e o fim dos seus sintomas trágicos. Ele, Jesus Cristo, se tornou um novo paciente zero, um outro ponto de partida de algo inteiramente novo na história da humanidade, que eu vou chamar aqui de vida contagiosa. Isso era algo completamente novo, porque essa vida contagiosa é mais forte do que o ciclo de pecado e morte e destrói completamente a antiga doença. O que normalmente acontece nesse relacionamento entre saúde e doença é que a doença é sempre mais forte do que a saúde, no sentido de que se uma pessoa doente encontra uma pessoa saudável, é provável que a pessoa doente não fique saudável, mas que a pessoa saudável se torne doente. Mosquitos não podem fazer com que pessoas com malária melhorem. Pessoas infectadas pelo Covid-19 não podem ficar melhor porque tiveram contato com uma pessoa saudável. Um cozinheiro que não lavou as mãos não pode acidentalmente fazer com que pessoas doentes melhorem. O mal e a doença são contagiosos e fortes, poderosos. E o bem é isolado, é vulnerável. Nós olhamos para o ser humano nos nossos dias, para ti e para mim, e nós vemos as consequências da doença do pecador zero, Adão. Dessa doença que ele contraiu, e a gente vê as consequências dessa doença se espalhando para cada ser humano do planeta e trazendo consequências cada vez piores, cada vez mais graves. E não existe nenhuma imunidade natural capaz de proteger alguns indivíduos especiais do alcance dessa doença. O seu poder consiste justamente no fato de que, desde o nascimento, nós estamos imersos na doença do pecado. Só que esse novo paciente zero, não portador da morte contagiosa e do pecado, mas portador da vida contagiosa, ele quebra o ciclo do contágio da antiga doença como um presente a nós, que nos sabemos doentes, que nos reconhecemos doentes pelo pecado. E esse presente não é como na antiga doença que resulta em condenação e morte. Não, o ato de justiça do segundo Adão, do novo paciente zero, Jesus, da vida contagiosa, espalha a graça de Deus e restaura a justiça e a vida de quem nele toca. A bênção de Jesus, a bênção que Jesus dá é mais forte do que o pecado e a morte. E a saúde dele é mais forte do que a doença. Quando ele, nas páginas do Evangelho, encosta em alguém doente ou morto, quando ele encosta num leproso, quando ele encosta num cadáver, ele não fica doente. Ele não se contamina como os judeus acreditavam que aconteceria. Ao invés disso, ele torna os outros vivos, sãos, purificados. Quando ele recebe pecadores como nós, ele não se contamina com os nossos pecados, com a nossa culpa, mas pecadores como nós são contaminados com a vida dele. Nosso relacionamento com Deus é restaurado por causa do nosso contato com Jesus, de maneira milagrosa. Deus, em Jesus, reverteu a triste pandemia do pecado e iniciou uma nova pandemia da graça. Pandemia do perdão, pandemia da vida eterna. Você e eu fomos tocados por essa poderosa graça. Isso aconteceu quando nós entramos em contato com essa vida contagiosa por meio da palavra de Deus, por meio das águas do batismo, por meio do pão e do vinho, com o corpo e o sangue de Cristo na Santa Ceia. E agora Deus fez de cada um de nós portadores da vida contagiosa. Por isso, mesmo que o mundo continue sendo perigoso,
mesmo que tenham um monte de doenças nos esperando e nos ameaçando lá fora e até dentro das nossas casas. Confiem em Cristo. Ele é o vencedor sobre o pecado e sobre todas as consequências do pecado, sobre a morte e sobre todas as doenças. Confiemos em Cristo, o novo paciente zero da vida contagiosa, vida que já nos contagiou e que quer contagiar mais gente por meio de cada um de nós. Que Deus abençoe essas palavras nos nossos corações. Amém. Queridos e amados irmãos, neste momento do culto nós temos uma oportunidade fantástica que o nosso Senhor Deus nos dá de mostrarmos toda a nossa gratidão pelas bênçãos recebidas. A forma que Deus nos proporciona é através do nosso ofertar com um coração sincero e agradecido, reconhecendo que todas as bênçãos vêm do alto. Por isso, mesmo que estejamos impedidos de estarmos aqui no templo, na casa de nosso Deus, para trazermos até o altar as nossas ofertas, nós queremos convidar que você possa continuar sendo fiel no seu ofertar através de um depósito bancário ou uma transferência bancária, ou talvez, se você quiser vir até a igreja, a nossa secretaria está em funcionamento de segunda a sexta-feira, no horário comercial, e você pode depositar a sua oferta num gasofilácio que está à disposição. Que Deus possa abençoar o seu ofertar e que Deus lembre sempre a você da importância de manter a sua congregação. Que Deus assim nos abençoe. E durante este momento agora de reflexão para a nossa oferta e em preparo para a oração geral, cantamos o próximo hino, Falar com Deus. Oração
Todo-Poderoso Deus, amado Pai, no dia de Pentecostes, Tu derramaste milagrosamente o Teu Espírito Santo sobre os discípulos que estavam em Jerusalém. Neste novo período da Igreja, neste segundo domingo após o Pentecostes, aqui nos reunimos como Tua Igreja e queremos louvar-Te graciosamente, porque a Tua promessa de que permanecerás com o Teu povo todos os dias e em todos os lugares até o final dos séculos continua valendo para nós. Sabemos, Senhor, que sem a Tua poderosa ação nada poderíamos fazer que fosse agradável a Ti. Nós sabemos que nem mesmo orar corretamente saberíamos, porque a nossa fraqueza não permitiria que Tu pudesse agir em nós. Mas por meio da ação de Teu Espírito Santo, por meio daquele que intercede por nós, todos nós que aqui nos reunimos em uma só fé podemos dizer que Jesus é o nosso Senhor. E é em nome deste Cristo que nós oramos. Necessitamos, Senhor, sempre da Tua inspiração e da Tua direção para pensar e realizar o que é bom e o que é correto. Não deixes jamais, Senhor, que o desprezo às Tuas misericórdias te provoque a ponto de nos lançares fora da Tua presença e de retirares de nós o Teu Espírito Santo. Dê-nos sempre o verdadeiro arrependimento e estimule a todos nós a usarmos com maior frequência os meios da graça e da salvação. Derrame, Senhor, o Teu Espírito sobre todas as pessoas que estão nos assistindo neste culto. Levanta-te na Tua força e desperta todos aqueles que estão mortos em ofensas e pecados, para que tenham uma nova vida, uma vida de justiça e de amor a Ti. Espalha a Tua luz e a Tua verdade entre todos aqueles que ainda não conhecem o Teu santo nome. Chama, Senhor, discípulos como fizeste na leitura do Evangelho de hoje, para que possamos continuar sempre de novo levando as Tuas bênçãos que vêm por meio da Tua palavra a tantas pessoas. Que aqueles que confiem em Ti, Senhor, possam não apenas esperar o cumprimento das Tuas promessas de salvação, mas possam ser participantes em proclamar essas promessas. Que a Igreja seja sempre edificada na verdade que está em Cristo. Que a Igreja ande sempre no temor e no consolo do Espírito Santo. Que a Igreja se una em comunhão. Que a Igreja não dê atenção a pregações falsas, a falsos profetas, a pessoas que vêm disseminar discórdia no meio da Tua Igreja. Dê, Senhor, aos Teus verdadeiros ministros o Espírito Santo. Enriquece-os com a graça celestial e faze com que as palavras proferidas pelos Teus pastores sejam de fato fortalecimento para os ouvintes da nova vida em Cristo. Lembra todos nós, Senhor, das nossas aflições, socorre-nos na hora de aperto e, por fim, concede-nos a Tua eterna paz. Perdoe nossos pecados, faze-nos lutar contra as tentações do inimigo e fortalece-nos em Cristo, o nosso Senhor e Salvador. É mediante o Teu Filho que nós te oramos neste momento. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados irmãos, vamos agradecer ao Senhor pelas bênçãos recebidas. Bom e eterno Deus, queremos anunciar a Tua grandeza e contar às nações as maravilhas que Tu fez. Queremos Te agradecer por todas as bênçãos concedidas neste culto. Queremos cantar louvores a Ti e falar das bênçãos que Tu derramaste sobre nós. Queremos nos orgulhar do Teu santo nome, de sermos feitos filhos de Deus. Por Cristo Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Passamos agora aos avisos do nosso culto. Lembrando que as nossas atividades regulares estão sendo o programa Ecos da Palavra, que acontece nas quartas-feiras à noite, às 19h30.
Você é convidado para participar da live que o pastor Arthur, eu e mais um pastor convidado fazemos todas as quartas-feiras. É um momento de estudarmos um pouco mais a palavra de Deus, estudarmos os textos bíblicos deste culto. Na próxima quarta, então, estudamos os textos que foram lidos neste culto. É um momento muito bacana de crescimento espiritual para todos nós neste momento. E o nosso próximo culto vai ao ar no sábado, às 18 horas e 30 minutos. Por que 18 horas e 30 minutos? Nós estamos antecipando em 1 hora, porque existem muitas pessoas que estão no horário de Brasília que têm assistido aos nossos cultos. Então, para que a gente não tenha concorrência no horário com outros cultos, nós então resolvemos antecipar. Se você está acostumado com o horário das 19h30, você pode acessar às 19 horas e 30 minutos que o culto estará lá. Mas para quem tiver interesse em assistir um pouco antes, a partir das 18 horas e 30 minutos, o culto estará disponível tanto na página do Facebook da Congregação Bom Jesus, quanto no canal do YouTube. É só você procurar lá, Luterana Sorriso, que vai aparecer já o nosso canal do YouTube. Fica a dica para quem então tem assistido nas televisões, nas Smart TV. O canal do YouTube, ele é muito mais prático para se assistir nas Smart TV. Então, às vezes vale a pena você procurar pelo canal ao invés da página do Facebook então, tá bom? Que Deus possa abençoar você, uma excelente semana cheia de bênçãos na vida de cada um, que possamos todos tomar cuidado com esta pandemia e que Deus nos abençoe para que em breve possamos voltar a nos reunir como família da fé na comunhão dos santos, também aqui no seu templo. Que Deus abençoe o nosso Pentecostes. Amém. Para finalizar, vamos cantar ainda o último hino, Deus vos guarde pelo seu poder. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e do seu amor. Estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e do seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e do seu amor. Estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e do seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde sempre em seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde sempre em seu